Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o nosso estudo sobre frações, hoje nós vamos ver a divisão das frações, como é que a gente faz esses cálculos envolvendo a divisão de frações, ok? Bom trabalho a todos! Então pessoal, o nosso conteúdo de hoje é divisão de frações, vou ensinar então a técnica prática para fazer. Esse vídeo ele não tem por objetivo mostrar o porquê, tá? Por que um determinado número dividido por uma fração ou uma fração dividida por outra fração dá esse resultado. O vídeo tem o objetivo de mostrar a forma técnica, a forma prática de fazer isso, tá? Então, primeira fração que eu tenho aqui, primeira divisão é 2/3 dividido por 1/2. Pela regra prática, tá? A regra diz o seguinte: mantém a primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda fração. O que é inverso de uma fração? O cara de cima vai para baixo e de baixo vai para cima. É só inverter. Gente, como eu tô invertendo a operação aqui, ó, estão vendo? Da divisão vai para a multiplicação, então eu vou inverter aqui também. 2/1. O cara de cima vem para baixo, de baixo vai para cima, tá? Então, agora é pela regra da multiplicação de frações, que é bem simples. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 1 é 3, tá? Vamos relembrar um pouquinho o inverso das frações, tá? Inverso de uma fração. Por exemplo, o inverso de 3/7 é o cara de cima vai para baixo e o cara de baixo vai para cima. O inverso de 3/7 é 7/3. O inverso de 1/2 é igual a 2/1, ou seja, igual a 2. O inverso do número 3, lembram que quando eu não tenho denominador, esse meu denominador é 1, é sempre o número que eu posso colocar aqui. Lembram que a fração é uma divisão, então qual é o número que eu posso pôr no denominador e não vai alterar esse meu número aqui? Eu não posso mudar meu 3, ele tem que continuar valendo 3. Então, 3 dividido por qual número para continuar sendo 3? É o 1, sempre vai ser o 1. Então, o inverso de um número natural como esse 3, por exemplo, vai ser 1/3. O inverso desse número aqui, 1/8. Então, quem quiser pode pôr o denominador ali e assim por diante, então, tá? Relembrando, então, um pouquinho do inverso, vamos voltar para outros exemplos. Por exemplo, 7/8 dividido por 1/3, tá? Então, mantém o primeiro termo, que é 7/8, multiplica pelo inverso do segundo, 3/1. Agora, 7 vezes 3, 21. 8 vezes 1, 8. Ou seja, é a mesma coisa que 21/8. Mais um exemplo, pegando um número inteiro, por exemplo, 3 dividido por 1/2. Aqui a gente pode até pensar um pouquinho. Pensa na seguinte situação. Eu tenho 3 biscoitos, tá? E eu quero dividir esses biscoitos em meios, em metades. Quantos biscoitinhos eu vou ter? Quantos pedaços de biscoitos eu vou ter? Se eu tenho 3, cada biscoito vai ser dividido pela metade, então de cada biscoito surgem 2 biscoitos cortadinhos ali, né? 2 metades. Então, vezes o 3 daria o 6. Mas, pelo processo prático, então, pela regra, 3 vezes o inverso dessa fração, 2/1, isso é igual a 6/1, que é igual a 6. Tá, pessoal? Então, bem simples, a regra é da divisão de frações, mantém o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo termo. Vocês vão ter que inverter a operação e aí vocês também vão inverter essa última fração, tá?